Circuncisão como medida de saúde pública. Diversos estudos comprovam que homens circuncidados têm um risco significantemente menor de infecção do trato urinário, HIV, sífilis e cancro mole. Aí estão todas as referências de pesquisa. Estudos diversos também mostram que homens circuncidados têm um risco significativamente menor de câncer invasivo de pênis. Muitos estudos encontraram a redução do risco de gonorreia entre homens circuncidados e um risco significantemente reduzido de infecção por Chlamydia trachomatis em parceiras de homens circuncidados, em relação a homens que não fizeram a circuncisão. Existem evidências conclusivas de que circuncisão protege o homem da infecção com HIV durante a atividade sexual heterossexual. Tobian, acerca disso, propõe: a circuncisão reduz o risco de muitas doenças sexualmente transmissíveis em ambos os sexos, e estes benefícios podem guiar políticas para a promoção de programas para a realização de circuncisão neonatal entre adolescentes e adultos. Este trabalho propõe que a circuncisão seja usada como uma medida auxiliar de saúde, principalmente em regiões do país onde o índice de DST-AIDS é alto ou em lugares onde o câncer de pênis e do colo de útero tem uma prevalência preocupante. O Sistema Único de Saúde deveria propor a circuncisão a toda criança que nascesse, mostrando os benefícios obtidos em relação ao pequeno risco cirúrgico do procedimento quando realizado em ambiente hospitalar. Conclusão: as medidas preventivas podem ser classificadas em primárias, as de promoção à saúde em geral e as de proteção específica, como, por exemplo, as vacinas. As secundárias de diagnóstico precoce e tratamento imediato fundamental, por exemplo, no prognóstico de diversos cânceres, e as terciárias de reabilitação com redução dos danos e sequelas. As cirurgias em geral podem ser medidas de prevenção secundárias, mas a circuncisão, que é um ato cirúrgico dos mais antigos do mundo, vem sendo demonstrado por inúmeros estudos científicos criteriosos como uma medida de prevenção primária. A circuncisão é um exemplo de encontro entre a cultura, a religião e a saúde. Saúde de todo um povo, a saúde pública no seu sentido mais preciso. Anexo 1. Circuncisão nas cartas de Paulo. Para podermos entender a importância histórica deste homem, devemos entender suas qualificações. Paulo, ou Rabino Shaul, como era chamado em Israel, era judeu por nascimento, circuncidado ao 8º dia com relação à Torá, fariseu, da tribo de Benjamim, com uma genealogia bem feita, membro do Sanhedrin, do Sinédrio e discípulo do Rabino Gamaliel. Tudo isso tornaria Paulo um candidato perfeito a ser um dos mais proeminentes homens do judaísmo, mas os judeus evitam falar dele. Por quê? Paulo vivia segundo a tradição dos anciãos, até que teve um encontro com Yahshua a caminho de Damasco e mudou de vida. Era perseguidor dos cristãos e se tornou um deles. Este homem bem educado teologicamente foi o que escreveu mais material para o Novo Testamento. Por ser o apóstolo dos gentios, seus escritos eram direcionados para os gentios que viviam na diáspora. Assim, Paulo trata do tema circuncisão, de forma que mostra que os gentios podem ser salvos sem ter que submeter-se a este procedimento cirúrgico, usando como premissa a tese de que o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas. Paulo foi
duramente atacado pelos judaizantes durante todo o seu ministério. Vejamos a opinião de Paulo acerca da circuncisão. Romanos 2, 25, 29. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a Torá. Mas se tu és transgressor da Torá, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da Torá, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a Torá, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da Torá? Porque não é judeu que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu que é no interior, e circuncisão a que é a do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas do Todo-Poderoso. Romanos 2, 25 ao 29. O rabino Saulo, neste texto, está mostrando qual é o valor real da circuncisão e o seu significado. A circuncisão foi o sinal da aliança estabelecida entre o Todo-Poderoso e Abraham, uma aliança baseada em fé e obediência. Se a pessoa for infiel e desobediente, porque possui o sinal de aliança? Na linguagem atual, isto poderia ser expresso desta forma: porque o marido ainda usa aliança, que é o símbolo do casamento, se trai a esposa? Saulo nos mostra neste texto que, na realidade, o mais importante não é ostentar exteriormente um sinal de aliança, circuncisão, mas mostrar, através de suas atitudes, que se está sujeito a esta aliança. Saulo ainda acrescenta que o verdadeiro judeu não é aquele que é circuncidado, mas aquele que é obediente e possui fé, como Abraham, pois melhor é receber o louvor do Todo-Poderoso pelas suas boas atitudes do que ser louvado pelos homens por sua aparência, circuncisão. Considero que esta discussão é extremamente profícua e atual, pois na sociedade em que vivemos, normalmente os princípios éticos e o respeito ao outro são ignorados cotidianamente pelas pessoas, tornando assim a sociedade mais desigual e injusta. Se nós nos importássemos mais em fazer o que é certo do que se as pessoas vão ver o que fizemos, com certeza nossa sociedade teria uma história muito diferente e um presente muito mais humano. Portanto, a circuncisão como sinal de aliança é algo interessante para ser entendido e aplicado. Romanos 3, 1, 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda a maneira, porque primeiramente as palavras do Todo-Poderoso lhe foram confiadas. Romanos 3, 1, 2. Se analisarmos superficialmente as cartas de Paulo, podemos chegar a conclusões equivocadas. Este texto, no entanto, é bastante claro, pois mostra que Paulo considerava a circuncisão importante como um sinal de distinção. Isto fazia parte da consciência nacional judaica. Paulo, neste texto, deixa bem claro que os judeus, os que realizam a circuncisão, possuem uma vantagem em relação aos outros povos. As palavras do Todo-Poderoso lhes foram primeiramente confiadas. Paulo não exclui que outros povos também possam conhecer as palavras do Todo-Poderoso, mas ele salienta que é da responsabilidade dos judeus que primeiro as receberam conhecer e praticar estas palavras, ou seja, fazer jus do seu sinal de aliança. O Todo-Poderoso é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Romanos 3:30. Paulo deixa bastante claro neste texto que se o Todo-Poderoso é um só, tanto para judeus quanto para gentios, não pode existir condições diferentes para a salvação, pois isto seria acepção de pessoas. E se é pressuposto que o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, reconheço por verdade que Iá não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. As condições de salvação são iguais. O que pode haver de igual em tantos povos e costumes diferentes para possibilitar a salvação? A fé no Todo-Poderoso. Portanto, a fé é o que justifica a todos, judeus e gentios, circuncisão e incircuncisão.
Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Romanos 4, 9 ao 12. Paulo, neste texto, mostra que o sinal da circuncisão foi dado a Abraão como um sinal de que ele exerceu a fé, mesmo enquanto estava incircunciso. Portanto, Abraão pode ser considerado pai de todos aqueles que têm fé, sejam incircuncisos, como ele era antes do sinal da aliança, ou sejam os circuncidados, os hebreus, que possuem o sinal da aliança e devem honrá-lo com fé e obediência. Digo, pois, que Yahushua foi ministro da circuncisão por causa da verdade do Todo-Poderoso, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Romanos 15, 8. Neste comentário de Paulo, ele alerta aos gentios que, embora Yahshua venha como uma Mashiach para todo o mundo e salve os gentios, ele originalmente veio para o seu próprio povo, veio para o que era seu. João 1:11a. Paulo afirma que Yahshua é o Messias judeu dos judeus que salva a todos. Ministro da circuncisão foi somente um termo usado para se referir ao ministério messiânico. 1 Coríntios. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos do Todo-Poderoso. 1 Coríntios 7, 18, 19. Baseando-se em textos como Romanos 3,30, vemos que se o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, a fé se torna a condição básica para a salvação. Portanto, não importa se uma pessoa fez ou não a circuncisão, o que importa é se ele possui ou não fé, que é demonstrada pela obediência aos mandamentos. Gálatas. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos no Mashiach Yahushua para nos pôr em servidão. O Todo-Poderoso não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Quefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Gálatas 2, 1 ao 12. Algumas coisas ocorrem neste texto e pedem uma explicação em partes. 14 anos haviam se passado desde que Paulo passou a crer em Yahshua. Neste tempo, muita coisa de sua teologia mudou ou ganhou um novo sentido. Uma grande prova disso é que Tito, que era grego, mesmo estando com o apóstolo, não foi constrangido a circuncidar-se. Paulo deixa claro que na reunião do Concílio de Jerusalém foi confirmado o chamado apostólico de Paulo para os gentios e de Pedro para os judeus, chamados da circuncisão.
Paulo mostra também neste texto as decisões tomadas neste concílio e os conselhos que os presidentes do concílio deram a ele antes que ele viajasse para espalhar as boas novas. Gálatas 5, 1 ao 12. Estai, pois, firmes na liberdade com que o Machia nos libertou. Se vos deixar de circuncidar, o Machia de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a Torá. No Machia, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé, que opera pelo amor. Corrieis bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós em Yahweh que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Gálatas 5, 1 ao 12. Para poder compreender este trecho apropriadamente, algumas considerações devem ser feitas. Os Gálatas eram gregos que viviam na região da Galácia, portanto, gentios. Ao lermos este trecho, vemos que Paulo havia feito uma viagem até eles, expôs o evangelho e eles aceitaram este evangelho pregado por Paulo. Após algum tempo, compareceram nesta congregação os judaizantes, que alegavam que a salvação só poderia ser conseguida através da conversão completa ao judaísmo, que culminaria na circuncisão, ou seja, os judaizantes não acreditavam na conversão dos gentios sem a circuncisão, o que contrariava os princípios básicos do primeiro concílio de Jerusalém, em Atos 15, página 96. Após o entendimento destes pressupostos, podemos entender por que Paulo afirma: se vos deixar de circuncidar, o Machia de nada vos aproveitará. Paulo mostra claramente que se o Machia morreu para trazer salvação a todos, desta forma os gentios não precisam se converter ao judaísmo para serem salvos. Então a atitude deles de obedecer aos judaizantes e entrar em uma conversão formal perante o judaísmo anula o objetivo do sacrifício do Machia. Paulo completa que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Isto é claro, pois se uma pessoa se converte ao judaísmo e no final deste processo faz a circuncisão, então agora esta pessoa é um judeu e não mais um gentil. Sendo um judeu, ela está obrigada a guardar todos os mandamentos dos judeus, ou seja, a lei, a Torá. Na continuação deste trecho, Paulo mais uma vez mostra que o importante não é a circuncisão ou a incircuncisão, mas a fé que opera pelo amor, mais uma vez inteirando que se o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, só o que pode salvar judeus e gentios é a fé. Após ler o trecho em questão surge uma pergunta: qual é o escândalo da cruz? Paulo se refere que Yahushua morreu na cruz para trazer salvação a todos através da fé. Assim os judeus ficam escandalizados porque os gentios não cumprem todos os mandamentos da Torá, mas ainda assim podem ser salvos. E Paulo completa: se ele pregasse a circuncisão, ou seja, a conversão formal de gentios em judeus, por que ele seria perseguido? Sendo assim, ele mostra que ele é perseguido justamente por pregar o contrário. É a fé que salva e não obras aliadas a um procedimento cirúrgico. Gálatas 6, 12 ao 15. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz do Machia, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a Torá, mas querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser no madeiro do nosso Adon e Yahushua, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque no Machia e Yahushua nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6, 12 ao 15. Este trecho fica claro a partir do momento que sabemos o que significa o escândalo da cruz. Paulo afirma: muitos não querem ser perseguidos por pregar a fé em lugar da circuncisão como medida de salvação. Assim, insistem que os gentios façam a conversão formal e se tornem judeus, o que culmina com a circuncisão.
Segundo o apóstolo, nem mesmo estes que insistem que os gentios se circuncidem guardam a lei, a Torá. Podemos entender que se ele falava isso, possuía conhecimento de causa, pois era rabino. Paulo finaliza afirmando que tanto a circuncisão quanto a incircuncisão não têm valor algum. Isso é claro a partir do momento que entendermos que são somente símbolos externos de algo interior. Desta forma, o que é mais importante não é a aparência externa, mas os procedimentos, as atitudes no dia a dia, ou seja, ser nova criatura. Efésios, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios 2:11. Aqui neste trecho, Paulo faz questão de lembrar aos crentes gentios que, mesmo tendo aceitado Yahushua como Machia, eles ainda são gentios, embora agora tenham a circuncisão do coração, e não a feita pelas mãos de homem, como exigiam os legalistas. Filipenses, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos ao Todo-Poderoso em espírito e nos gloriamos no Machia, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Filipenses 3:2-5. A comunidade messiânica de Filipo apresentava um problema similar ao da comunidade messiânica da Galácia, os judaizantes. Faz-se necessário que o apóstolo previna o povo contra estes judaizantes, que colocavam a circuncisão como necessária para a salvação de gentios. Paulo ainda acrescenta que se os judaizantes, que provavelmente eram somente judeus gentios convertidos, ou seja, prosélitos judeus, achavam que tinham qualificação para exigir algo, veriam que não eram nada perante as qualificações muito superiores do apóstolo. Judeu por nascimento, filho de judeus, com registro genealógico, tribo de Benjamim, obediente à Torá, circuncidado ao 8º dia e obediente à Torá oral, fariseu. Colossenses 2:11-13, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão do Machia. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder do Todo-Poderoso, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses 2:11-13. 3 coisas eram necessárias para que um homem se convertesse ao judaísmo na época de Paulo: circuncisão, imersão na mikvê, banho ritual, e oferecer um sacrifício no templo. Estas ainda são necessárias para a conversão no judaísmo ortodoxo ainda hoje, com exceção da oferta de sacrifício no templo, pois não há mais templo. Paulo afirma que os gentios sofreram o mesmo processo, pois foram circuncidados com a circuncisão do Machia, do coração, imersos pelo batismo e que vê banho ritual, e Cristo foi seu sacrifício definitivo oferecido no madeiro. Assim eles teriam tanto direito à salvação quanto alguém que se converteu ao judaísmo. Colossenses 3:11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas o Machia é tudo em todos. Colossenses 3:11. Paulo afirma que se o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, todos são salvos pelo Machia. Assim não importa nenhuma condição física ou social, ou circuncisão e incircuncisão, todos são salvos pela fé. Colossenses 4:11, e Yahushua chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino do Todo-Poderoso e para mim tem sido consolação. Colossenses 4:11. Paulo cita aqueles que foram seus grandes cooperadores e serviram de consolo na sua prisão. Um deles é este homem chamado Yeshua, Deve-se entender que Yeshua não era um nome incomum na época em que Paulo viveu, já que Yehoshua, Josué, foi o nome do sucessor de Moisés, que levou o povo à terra prometida, sendo assim um herói nacional.
Este Yeshua, citado no texto acima como Saulo tinha o nome grego de Paulo, ele tinha um nome grego que significava justo. Tito, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Tito 1,10. Paulo mais uma vez se refere aos judaizantes que tanto o perseguiam. Para o apóstolo, exigir a circuncisão dos gentios para fazê-los judeus era heresia, portanto, ele combatia arduamente o trabalho deste grupo. Conclusão das cartas de Paulo. Paulo, como ele era conhecido em Israel, Rabino Shaul, era um fariseu que, após um episódio de encontro com Yashua em sua viagem a Damasco, parou de perseguir a comunidade de judeus messiânicos e passou a crer em Yahushua como o Mashiach de Israel. Esta mudança radical levou a mudanças em seus conceitos e, consequentemente, uma revisão em tudo que ele entendia por teologia. Assim, o homem que era um dos mais eminentes rabinos em Israel passou a ser um dos maiores pregadores para os gentios. As cartas de Paulo foram escritas para gentios, por isso elas enfatizam tanto que a circuncisão feita por mãos de homens não é mais importante que a circuncisão do coração. Como a maior parte do conteúdo escrito no Novo Testamento são cartas de Paulo, os seus escritos influenciaram a maior parte da teologia cristã. Com o aumento rápido de gentios no cristianismo, rapidamente superando o total de judeus e a posterior paganização e adoção deste por Roma, retirar o teor judaico do cristianismo e afastar os gentios e judeus. Este é o motivo da teologia cristã de hoje ter tão pouco do que já foi judaísmo e nem saber o que é Torá. Espero que este trabalho tenha servido para mostrar a judeus o que realmente Yahshua fez. E ao cristão que Yahushua nunca deixou de ser um bom judeu.